Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estar falando sobre competências socioemocionais como diferencial competitivo na gestão hospitalar. Meu nome é Maria Aparecida, eu sou psicóloga, tenho formação na área de gestão de pessoas, na área de avaliação psicológica e terapia analítica comportamental. Então, vamos estar falando sobre competências socioemocionais. Como é que é isso, né? O que diferencia, o que nos faz diferenciar, né? Em termos de competitividade no mercado, e como é que seria isso em questão da atuação na gestão hospitalar. Antes de iniciar a falar das competências socioemocionais, eu quero pontuar com vocês sobre o gestor hospitalar, né. Então, qual que é o papel do gestor hospitalar? O gestor hospitalar é um profissional capaz de gerenciar de forma eficiente a complexidade das atividades das instituições de saúde, adquirindo autonomia no processo de aquisição e disseminação do conhecimento para ser um agente multiplicador apto a resolver questões internas e externas da organização e suas relações humanas, sociais e tecnológicas. Olha a amplitude do papel do gestor hospitalar, né. Então, ele realmente precisa de várias competências para atuar, não é isso? E as competências socioemocionais estão incluídas, vocês vão ver. E essa questão da gestão hospitalar é algo muito interessante, porque, ela já é uma profissão que vinha crescendo paulatinamente. Porém, agora, com o advento da pandemia, eu acredito que isso vai se ampliar mais ainda. Então, um profissional que o mercado está buscando avidamente, e é uma profissão de futuro, né, assim como várias outras que estão surgindo. Então, a gestão hospitalar está abrindo campo profissional, como várias outras que nós temos acompanhado aí no mercado de trabalho. Então, vamos lá. O que são competências socioemocionais, né? O que é isso? O que são essas competências? Então, o nome já nos associa, né? Sócio vem de social e emocionais vem de emoção. Então, as competências socioemocionais é a capacidade de integrar e colocar em prática os recursos, conhecimentos e habilidades socioemocionais e cognitivas aprendidas socialmente pelo indivíduo frente a determinada situação, né? Então, em suma, é a capacidade que o indivíduo possui para lidar com suas próprias emoções, né? Então, desde criança, nós aprendemos, né? Nós adquirimos conhecimento, recursos, habilidades para lidar com as situações que nos envolvem no dia a dia, né. Depois de adulto, temos, além da vida familiar, a vida profissional, então temos vários contextos aí que nos envolvem. Aqui a gente vai direcionar para o contexto profissional, mas cabe também na atuação pessoal, ok? Bom, e vamos observar que cada pessoa sente, pensa e age de forma diferente. Então, cada um de nós tem a nossa própria forma de sentir, pensar e agir. E aí é que entra as emoções, né? Entra as competências socioemocionais. Porque diante, às vezes, de uma mesma situação, duas pessoas sentem, pensam e agem de forma diferente. Às vezes a situação é a mesma, porém, cada um vai sentir de forma diferente, vai pensar de forma diferente e vai agir de forma diferente naquela mesma situação, aquele mesmo contexto. E isso é que diferencia potencialmente aqueles que conseguem estar tendo uma resolução ou um comportamento mais adequado e mais resolutivo e assertivo para aquela situação. Então, a nossa forma, né, de estar, vendo, né, cada etapa da situação, né, sentindo, pensando e agindo em cada uma das situações, em cada circunstância, em cada contingência da nossa vida, né, no contexto, né, profissional ou pessoal, faz com que tenhamos mais facilidade ou não de lidar com diversas questões que nos apresenta, né, no dia a dia, no cotidiano. Por que as competências socioemocionais são importantes, né? Qual que é a importância delas? Então, por que são importantes na nossa vida? Principalmente no contexto profissional. Por meio, né, das competências socioemocionais, nós conseguimos gerenciar nossas emoções, conseguimos alcançar objetivos,
demonstramos empatia, mantemos relações sociais positivas, tomamos decisões de maneira responsável, entre outros aspectos que vamos ter, né, no decorrer da nossa vida, ok? E as competências socioemocionais, elas são utilizadas no cotidiano, nas diversas situações da vida, né, e elas integram o processo de cada pessoa para aprender, conviver e trabalhar. Então, seja onde você estiver, né, quando você vai conhecer algo novo, né, uma situação nova, quando você vai conviver com pessoas, com situações, com questões, quando você vai trabalhar, quando você vai organizar a sua vida profissional. Então, as competências socioemocionais, elas estão ali, porque nós lidamos com diversas situações no decorrer do nosso dia. E ela está relacionada à forma como a pessoa reage e envolve, além das questões pessoais, os contextos sociais, emocionais e financeiros. Então, há uma correlação e um entrelaçamento de todos esses contextos na vida da pessoa. Então, eu tenho minhas questões pessoais, as minhas questões sociais, né, a forma como eu lido com os outros, com os ambientes, as minhas questões emocionais e também financeiras. Se um desses, né, contextos estiver em desalinho, os demais podem ficar abalados. E aí as emoções que emergem desse contexto, da situação, poderá, de certa forma, né, influenciar nos demais e desestabilizar emocionalmente a pessoa, e aí ela não vai ser assertiva, ela vai ter dificuldade de tomar decisão, ela vai ter dificuldade de reagir em determinadas circunstâncias. Vai depender de como isso está elaborado dentro dela, como ela reage a isso. Então, a maneira como a pessoa encara o seu mundo interior condiciona tudo, né, em todos os aspectos da sua forma de viver, de trabalhar e de se relacionar com o outro. Então, como eu me vejo, como eu reajo com as minhas situações, com as minhas questões, influenciam externamente. Então, influencia a forma como eu trabalho, como eu me relaciono, né, como eu me direciono para determinadas questões. Então, é preciso, além de desenvolver as habilidades cognitivas, né, que é minha atenção, minha memória, minha inteligência, eu desenvolver também questões de relacionamento humano e valores sociais, que são as competências socioemocionais. Então, nós precisamos de uma amplitude, né, de competências para demonstrar o nosso potencial de agir e reagir em determinadas situações. E quais são as competências emocionais? Então, vamos lá, vamos falar delas, né? Antes de falar das competências socioemocionais, eu vou dirigir uma pergunta, antes de cada uma, para que vocês reflitam. Como é que está isso em você? Como é que você se posiciona? Né? Como é que está? Então, faça uma reflexão, não é para apontar, reflita para você mesmo, né? Pense em como isso está para você. Okay? E lembrando também, né, que essas competências socioemocionais, elas são méritos de estudos de vários anos, tá, de uma teoria chamada Big Five. O Big Five foi pesquisado em várias culturas, em vários países, né, e chegou-se, os estudiosos, chegou-se à conclusão de que existem competências, né, socioemocionais que são, né, fatos, são preponderantes na personalidade do ser humano. Então, essas competências, elas são preponderantes na personalidade do ser humano, em diversos países, em diversas culturas diferentes, tá? Se vocês depois quiserem procurar, e o Big Five, ele tem uma amplitude de pesquisas, tem vários estudos, vários instrumentos avaliativos, inclusive alguns são de uso exclusivo dos psicólogos, outros, né, são de outras áreas podem utilizar. Então, são pesquisas reais que demonstraram que todos os seres humanos possuem essas características, ok? Bom, primeiro, na primeira competência, pense o seguinte, como é que você reage frente a novidades e mudanças? Como é que é? Quando tem uma novidade, uma coisa nova, como é que você reage? Né? Você prefere se aventurar ou prefere ficar na rotina? Então, quando surge uma coisa nova, você vai, fala, não, eu vou, quero aprender, né? Estou a fim de aprender, eu quero algo novo, eu quero, né, estar, né, dominando essa novidade. Você está apto a mudar? Você se abre à mudança? Ou você fica lá
né, na sua rotina de sempre, na zona de conforto, né, porque às vezes é mais prático, mais fácil, ficarmos na zona de conforto, porque a mudança, a novidade, o novo, incomoda, porque ele desperta o medo, nós ficamos com medo, por quê? Porque nós não conhecemos, e se nós não conhecemos, a gente tem medo de perder o controle, né, então, é algo novo, eu não controlo, e o que é da rotina, eu já controlo, porque eu conheço. Então, isso é algo para a gente pensar, refletir a respeito, porque isso faz uma diferença muito grande, né. Então, a primeira competência socioemocional é a abertura à experiência, tá. Então, a primeira é a abertura à experiência, que diz o quê? Ela indica a nossa disposição e habilidade para lidar com novas vivências. Como é que eu lido com o novo, né? Normalmente, as pessoas que têm abertura à experiência, elas são imaginativas, são bem originais, criativas, curiosas, intelectuais. Não que as pessoas não sejam assim, porém as pessoas são abertas à experiência, né, abertas ao novo, elas são mais imaginativas, elas são mais criativas, elas são muito curiosas, né. Então, são pessoas que aceitam correr risco, né, se acostumam facilmente a situações dinâmicas e se modificam rapidamente, né, e essas pessoas, né, têm aí uma, né, facilidade de experienciar o novo, de estar vivenciando, né, coisas novas. Na segunda competência, a pergunta a ser feita é: você se considera uma pessoa disciplinada? Você é disciplinado? Né? Como é que você lida, né, com as situações do dia a dia, com o trabalho, né? Como é que você lida com as suas 24 horas, como é que elas são distribuídas? Como é que você lida com isso? Então, você se considera uma pessoa disciplinada? Porque as pessoas que são, né, que têm consciência ou autogestão, elas são disciplinadas. Então, consciência ou autogestão é a segunda, né, competência socioemocional. E essa competência está relacionada à habilidade para seguir padrões, regras e ordens, envolve também objetividade, capacidade de desenvolver métodos eficazes para solucionar problemas, organização e pontualidade. Também facilita o alcance de metas e objetivos pessoais, né, são pessoas que têm determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade. Então, olha a gama, né, que envolve essa habilidade. Então, no caso aí, quando nós temos essa consciência, nós temos também a autogestão. Autogestão é a maneira como eu, né, coloco, né, eu tenho um padrão, uma organização para seguir, né, eu tenho uma maneira de realizar as atividades. Isso não significa que eu não seja criativo, não seja original e não seja curioso, né, e não seja imaginativo, não é isso. Mas é que existem determinadas atividades que é necessário seguir um padrão, é necessário seguir regras, é necessário seguir ordens, e no hospital é um desses lugares. No hospital é um desses lugares, que existem padrões, regras, né, e envolve a objetividade, né, capacidade para desenvolver determinados métodos eficazes para solucionar problemas, porque problemas nós temos todos os dias nós temos problemas, um montão deles, né. Agora, como é que nós lidamos com esse problema? Como é que nós organizamos, né, uma metodologia para resolver esse problema, para solucionar esse problema? Como é que a gente se organiza? Ok? Então, pensem sobre isso, né? Então, nós precisamos de ter foco, precisamos persistir e ter responsabilidade com, né, os nossos focos, com os nossos objetivos, né? Então, eu tenho que ter responsabilidade com os meus objetivos, com aquilo que eu me proponho a fazer. Então, isso é algo importante em qualquer profissão. E, na gestão hospitalar, muito mais, né? Porque um hospital exige muito disso. Uma outra perguntinha, para a terceira competência. Você tem dificuldade em interagir com outras pessoas? Pense nisso. Como é que é a sua relação com as pessoas? Como é que estão seus relacionamentos interpessoais? Você tem facilidade? Tem dificuldade? Como é que é? Como é que você interage com as pessoas? Quando você chega em um ambiente, como é que você interage com as pessoas?
Você espera as pessoas chegar até você e conversar, ou você chega, se apresenta, começa a conversar, como é que é? Ou você só conversa com quem já é amigo, com quem você já conhece? Aquelas pessoas que você não conhece, você espera ela se apresentar ou alguém apresentar você. Como é que você se relaciona com as pessoas do seu trabalho? Como é que você interage com as pessoas que estão na sua vida profissional? Pensem sobre isso. Essa pergunta faz parte da competência que diz respeito à extroversão ou engajamento com os outros, né? Então, a extroversão ou engajamento com os outros mostra, né, como as pessoas lidam nos seus relacionamentos. Então, as pessoas que têm esses traços, né, que em alto nível de extroversão, que são aquelas mais sociáveis, mais amigáveis, comunicativas, mais otimistas, gostam de conversar, né, que têm uma sociabilidade mais emergente, né, normalmente elas têm talento para se relacionar, dialogar e lidar com equipes. Então, elas têm muita facilidade para isso. Então, elas têm facilidade nos relacionamentos, manter um bom diálogo, uma boa conversa, né, e, principalmente, lidar com equipes, lidar com pessoas, né. Então, esse fato, né, se manifesta através da fala, da assertividade e da interação com pessoas. Então, quando você está interagindo com pessoas, a forma como você se expressa, como você se posiciona, como você coloca suas ideias, como as suas argumentações fazem toda uma diferença, né, na relação, no diálogo. E isso, né, em qualquer área é importante, qualquer área da nossa vida, seja na nossa vida familiar, seja na nossa vida social, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida acadêmica, né. Então, precisamos estar revendo, verificando como é que nós nos posicionamos, né, diante dos outros. Como é que nós mantemos os nossos relacionamentos? Como é que nós buscamos lidar com os demais? Ok? Então, é algo a ser também desenvolvido. Não significa que uma pessoa que tenha dificuldade, né, de se expor, de dialogar, né, de estar, né, se pontuando, argumentando numa relação, ela não vai aprender. Não, ela tem dificuldades, mas ela pode desenvolver essa habilidade, né. Todas as habilidades podem ser desenvolvidas. Às vezes tem algumas pessoas que têm algumas em maior ou menor grau. Então tem algumas pessoas que têm algumas habilidades mais desenvolvidas que as outras, mas ela pode desenvolver todas, né. Basta ela se preparar, ela treinar, né, ela se desenvolver. Então ela desenvolve, ela consegue desenvolver todas elas, tá. Mas nós temos uma e outra que nós, né, somos mais eficazes, que nós temos mais direcionamento, e outra nós temos mais dificuldade. Nós temos menos direcionamento e menos desenvolvimento nela, mas nós conseguimos desenvolver. A próxima pergunta é: você se considera uma pessoa atenciosa? E aí, como é que é? Você é atencioso? Como é que você, né, dá atenção para outro? Como é que você é? Pensa nisso, né? Ou você é aquela pessoa que, né, chegou alguém, está ali perto de você, você, né, não dá um pingo de atenção, alguém precisa de algo, te liga, manda um e-mail, você às vezes vai responder 2 dias depois, e aí a pessoa fica cobrando, como é que é, né? Então, a atenção, ser uma pessoa atenciosa faz parte da competência amabilidade. Tá? Então, a competência amabilidade refere-se à qualidade das relações interpessoais. Então, como é que está as qualidades das suas relações interpessoais? Né? É do saber lidar com o outro, né? Do saber respeitá-lo, de buscar atendê-lo. Então, se a pessoa está fazendo uma solicitação, né? Se a pessoa está buscando algo, ela quer ser atendida. E às vezes a gente tem muita dificuldade nessa parte do atendimento, justamente por essa questão do outro não buscar atender a solicitação, ou dizer sim, tem como fazer, ou então, não, não é possível fazer, né? Mas as pessoas, elas, quando o outro nos dá atenção, nós nos sentimos respeitados, né? Nós sentimos que o outro está nos valorizando, e isso é muito importante, principalmente no ambiente de trabalho. A gente pensa isso no ambiente hospitalar,
Pensa o quanto um gestor, né, hospitalar, precisa desenvolver isso. Ele vai lidar com pessoas o tempo todo. O hospital lida com vidas. Então, lidamos com pessoas o tempo todo. Pessoas que estão com dificuldade, pessoas que estão adoecidas, pessoas que estão ali para tratamento. Então, temos, né, uma gama, né, de pessoas com diferentes, né, necessidades que vão buscar ajuda em algum lugar. Então, nós precisamos, nesse caso, a amabilidade faz com que a pessoa atue em grupo de forma cooperativa e colaborativa, né. Então, eu sou cooperativa e colaborativa. Às vezes, aquilo que a pessoa está pedindo não é comigo, mas eu posso encaminhar para quem quer. Olha, não é comigo, mas é com fulano. Então, isso na área profissional acontece muito, né? A pessoa se dirige a alguém para buscar uma informação, para saber de algo, e às vezes não é com você, né? Mas você pode direcionar, você pode encaminhar, a pessoa vai ficar satisfeita, vai dizer, poxa, me respeitou, me atendeu, me deu atenção, me valorizou, né? E isso, né, se você gosta em si, o outro também gosta nele, né? Se você gosta que os outros te tratam assim, fazem isso contigo, as outras pessoas também gostam, né, quando você faz isso. As pessoas também, né, têm o mesmo sentimento que você tem para com elas. Então, essa competência, né, a amabilidade, vai mostrar, né, vai indicar pessoas que tendem a ser confiáveis, pacientes, sensíveis e atenciosas, se colocam no lugar do outro, né, ajudam, têm empatia pelo outro, né. E um outro fator interessante, tendem a perdoar e são amigáveis e honestas, né. Então elas tendem a perdoar, são amigáveis e honestas. E esse fator da amabilidade, né, nós sentimos quando nós buscamos o outro em via de uma necessidade, né, seja ela profissional ou pessoal. Então, nós buscamos, né, nós compreendemos como é que o outro, né, mantém essa relação, como é que é a qualidade da relação dele através desse primeiro contato, né. Então, é a amabilidade que vai mostrar isso. Às vezes, eu tenho, mas não tenho tudo. Posso desenvolver? Sim, podemos desenvolver, né. Então, tudo nós podemos desenvolver, desde que a gente queira, né, nós podemos estar desenvolvendo. "Ah, eu consigo, mas eu quero melhorar". Ótimo, você é bom, pode ficar melhor ainda, né. Então isso faz parte, né, do nosso desenvolvimento profissional. E a próxima pergunta é: você se considera uma pessoa equilibrada emocionalmente? Pense. Como é que você lida com as suas emoções? Você acha que você é equilibrada emocionalmente? Né, que você lida bem com as suas emoções, né? Que você consegue identificar quando você está alegre, quando você está triste, quando você está com raiva, né? Você está com medo. Então, você consegue identificar as suas emoções? Né? Você consegue perceber quando é que uma emoção está te dominando, quando uma emoção ela está sobressaindo. Isso é importante, né? Por quê? Entender as nossas emoções nos traz a nossa estabilidade emocional. Então, quando eu percebo, puxa, que eu estou alegre, né, que eu estou com alegria, né, eu consigo perceber a alegria em mim, né. Quando eu estou triste, né, eu perdi algo, perdi alguém, né, então eu consigo identificar a tristeza em mim e consigo lidar com ela, né. É igual raiva, às vezes eu estou com raiva, aconteceu alguma coisa, quebrou algo, perdi algo, eu fiquei com raiva, fiquei chateada, né, eu consigo identificar minha raiva. Mas eu não deixo que raiva me domine. Por quê? Porque quando a raiva domine, às vezes a gente, né, o domínio, né, de uma emoção, né, o excesso dela pode, né, extrapolar, né, o nosso comportamento e nós, né, termos atitudes que depois, né, ações que depois podemos nos arrepender, né. E então a gente precisa entender, né, conhecer as nossas emoções. Então, para você ter estabilidade emocional, você precisa conhecer as suas emoções, né? Como é que cada uma
age e reage em você, né? Então, como é que você fica diante de cada uma delas, né? E isso vai demonstrar o quê? Previsibilidade, consistência nas reações emocionais, autocontrole, serenidade, né? Então, saber lidar, né, com situações inesperadas, né? Às vezes tem uma situação inesperada que, de repente, poxa, né, você ficou, né, muito abalado, com medo, ficou com raiva, ficou muito triste. Então, que situação foi essa? Né? Essa situação trouxe que tipo de emoção, né? Um outro ponto também é que quando nós temos conhecimento das nossas emoções, nós aprendemos a ser mais flexíveis, a ser mais tolerantes ao estresse e à frustração. Nós temos autoconfiança, porque nós passamos a confiar mais em nós, né? E aí, essa autoconfiança, né, nos ajuda a passar pelos momentos difíceis, que todos nós temos, né? Momentos maravilhosos, mas temos momentos também difíceis. Então, a estabilidade emocional, o conhecimento das emoções, vai nos dar autoconfiança. Então, o que é essa autoconfiança? Eu confio em mim porque eu me conheço, eu conheço as minhas emoções, né? Eu sei o que cada uma delas, né, faz, né, diante de alguma situação ou diante de alguma circunstância que vai mobilizar uma delas. Então, eu sei como é que eu me comporto. Né? Isso ajuda, né, você a ter essa consistência, né, nas reações. Né? Você passa a ter mais estabilidade, ok? E ela também, né, em suma, né, quando você conhece, né, e domina as suas emoções, de certa forma, você tem a capacidade, né, de lidar de forma consistente e também você tem, não tem aquelas mudanças bruscas de humor, né, então o seu humor fica mais estável, né, porque às vezes, muitas pessoas quando elas têm dificuldade de identificar as emoções ou de lidar, né, com as oscilações emocionais, às vezes ela tem mudanças bruscas de humor, e isso é perceptível para as pessoas que convivem com ela, né, então as pessoas que convivem com ela percebem essa mudança, essa oscilação de humor, e isso, às vezes, acarreta dificuldades no campo do trabalho, né. É, Pensando, né, em todas essas competências, são 5 competências, né, então o Big Five, né, por isso que ele chama Big Five, que são os 5 grandes fatores, então são 5 grandes, né, então ele nos mostra características nossas que, a partir do momento que nós conhecemos e conseguimos gerenciar, conseguimos controlar, né, o nosso comportamento vai adquirindo consistência, né? Ele vai sendo mais consciente, né? E nós vamos sendo mais assertivos. Tá? Aqui eu fiz um quadro onde tem algumas pontuações que são interessantes para que a gente adquira, né, amplie, né, nós criamos uma amplitude nas nossas competências socioemocionais. Uma delas é a autoconsciência. Então, o que é autoconsciência? É você ter consciência de si mesmo. Então, você tem isso a partir do momento que você consegue identificar as emoções e pensamentos. Então, o que eu estou sentindo agora? O que eu estou pensando? Então, você consegue identificar, né, isso em cada situação, em cada momento da sua vida. Um outro ponto é identificar e reconhecer limitações e valores. Então, quais são as minhas limitações? Quais são meus valores? Em que eu acredito? Quais são as minhas crenças? Né? Então, isso auxilia, né, você a estabilizar-se emocionalmente, porque a partir do momento que você tem autoconsciência, que você identifica as emoções, os pensamentos, reconhece suas limitações, olha, eu consigo ir até aqui, né? A partir desse ponto, eu já tenho dificuldades. Quais são seus valores? Em que você acredita? Né? Quais são as suas crenças? Isso, então, isso vai te dando autoconsciência, você vai conhecendo você, né? Você vai tendo, né, uma possibilidade maior, né, de enfrentamento, ok? Diante das oscilações emocionais.
Um outro ponto é o autogerenciamento, né? E o autogerenciamento vem com a autoconsciência. Porque o autogerenciamento, eu vou adquirir, né? Disciplina e motivação. Então, às vezes eu tenho disciplina, mas eu posso ampliar minha disciplina, né? Eu posso ampliar minha motivação, né? Um outro ponto, o autogerenciamento vai me ajudar a regular emoções e pensamentos, né? Então, o autogerenciamento, ele me possibilita, né, essa regulação. E a partir do momento que eu consigo regular emoções e pensamentos, eu também consigo regular comportamentos. Porque os comportamentos estão ligados às emoções e pensamentos, né? Então, olha, sente, pensa e age. Então, sente, emoções, pensa, pensamento, age, comportamento. Então, eu preciso, né, entender como isso acontece em mim, para que eu consiga me autogerenciar. Então, a partir do momento que eu identifico, eu tomo consciência disso, eu também gerencio. Tá? Um outro ponto é a consciência social. A consciência social, né, olha só, é o social, está fora, externo. Então, a autoconsciência, autogerenciamento está dentro de mim, é meu. E a consciência social também é meu, só que está para fora, para o outro. Então, a consciência social é o quê? É a tomada de perspectiva do outro. Você entender que o outro pensa diferente de você. Lembra? Cada um pensa e sente diferente, age de forma diferente. Então, eu tenho que ter essa perspectiva do outro. O outro nem sempre pensa do mesmo jeito que eu, nem sempre ele sente do mesmo jeito que eu, e nem sempre ele age do mesmo jeito que eu. Por quê? Porque ele tem emoções, as emoções dele, ele lida de forma diferente com as emoções. Ele tem, às vezes, outros valores, né? Mas eu tenho que entender, né, diante da perspectiva dele. Às vezes, do mesmo contexto, o mesmo assunto, a mesma situação, eu imagino diferente. Então, como é que ele? O meu é assim, e o do outro, né? O meu é de uma forma, o do outro diferente do meu. Né? Então, eu preciso entender e respeitar as diferenças. A partir do momento, né, que eu entendo, eu também preciso respeitar as diferenças. O outro é diferente de mim. Ele vai ter atitudes diferentes das minhas, né? Ele vai se posicionar diferente de mim. Não significa que a gente não possa trabalhar junto ou que a gente não possa se relacionar. Mas, respeitando as diferenças, nós conseguimos chegar num consenso, num denominador comum, né? E ver o que é melhor naquele contexto. Né? Um outro ponto é identificar as emoções do outro. Eu não identifico as minhas emoções, como é que é identificar as emoções do outro? Claro que o outro está alegre, está feliz. E, às vezes, ele está triste, né? Ou então, claro que ele está com raiva. Que momento que é esse? O que acontece, né? Então, se eu consigo identificar as minhas emoções, eu também começo a identificar no outro, que eu passo a observar, perceber além de mim, né? E um outro fator são os relacionamentos interpessoais. Então, o relacionamento interpessoal acontece em todos os âmbitos da nossa vida. O tempo todo nós nos relacionamos com pessoas, tempo todo tem alguém do nosso lado. O tempo todo nós estamos nos relacionando. Ah, tem momentos que eu fico sozinha? Sim. Mas, né, o tempo que eu fico só é bem menor do que o tempo em que eu estou me relacionando com outras pessoas, né? Porque eu preciso manter relacionamentos. Porque na minha casa eu me relaciono com pessoas. Na minha vida acadêmica eu me relaciono com pessoas. Na minha vida profissional eu me relaciono com pessoas. Né? Se eu vou fazer uma comprar um objeto, eu vou me relacionar com pessoas. Então, nós mantemos relacionamentos o tempo todo. Relacionamentos mais longos, relacionamentos mais curtos, não é isso? Né? Então, para manter esses relacionamentos, nós precisamos ter habilidades sociais diversas. Tá? Então, nós precisamos ter diversas habilidades sociais. Okay? Né? Habilidades de ouvir, de argumentar, né? De entender. Então, precisamos
dinamizar as nossas habilidades sociais. Ok? E um outro ponto que é importante para a nossa vida profissional é trabalhar em equipe. Então, quando, né, eu mantenho uma boa estrutura no meu relacionamento interpessoal, eu consigo também trabalhar bem em equipe, né. Então, em todas os âmbitos profissionais, né, na maioria deles, nós vamos trabalhar com equipes, às vezes, pequenas e, às vezes, com equipes maiores, vai depender do contexto do local, né, mas nós sempre temos pessoas nas nossas vidas. Então, nós nos relacionamos o tempo todo. Tomada de decisão. A tomada de decisão, ela vem, né, diante de alguma circunstância, de algum problema, de alguma situação em que eu preciso decidir em fazer ou não algo, né. Então, um dos primeiros pontos é identificar os problemas. Então, se eu vou tomar uma decisão diante de um problema, que problema é esse, né? Então, que problema é esse? Primeira coisa é identificar esse problema. Desculpa. Então, que problema é esse? Como ele aconteceu? Por que ele aconteceu? Por que chegou nesse âmbito? Então, nós vamos buscar identificar esses problemas, tá? Então, que problema é esse? Como ele aconteceu? Quem está envolvido nele, né? E vamos refletir sobre as situações que acarretaram o problema. Que situação foi essa? Que situação que gerou esse problema? Não é isso? E aí buscar as diversas soluções. Tem solução? Sim. Quais são as possíveis soluções? Então, precisamos identificar as possíveis soluções. E aí, a partir do momento que eu identifico as possíveis soluções, eu posso identificar qual a melhor solução para esse problema. Então, qual que é a melhor solução? A melhor solução, às vezes, não é melhor para mim. Às vezes, não é melhor para o outro. É melhor para todos. Vai depender do problema, da situação e da solução. A solução mais viável, né? Então, aí nós vamos ter a viabilidade dessa solução de vários âmbitos, né? Dos âmbitos relacional, de valores, né? De custo. Então, dependendo da situação, nós vamos ter que buscar as prováveis soluções e a melhor solução. E, às vezes, a melhor solução não é a melhor que eu identifico, mas é a melhor. Então, às vezes, não é a que eu imagino, mas é a que precisa ser solucionada, é a que precisa ser atingida. Então, esses são pontos para vocês refletirem. Então, nós precisamos buscar isso, né. Então, todas essas competências, né, faz com que estejamos, né, um pouco mais à frente num no contexto, profissional. O mercado profissional, ele busca pessoas que estão, né, com maiores habilidades, né, que tenha uma gama maior de competências, né. Então, se eu consigo, né, ampliar, desenvolver minhas competências, eu vou estar um pouquinho à frente de várias outras pessoas que concorrem comigo no mercado de trabalho. Como, por exemplo, na área de gestão hospitalar, né, que nós falei no início, é uma área, né, que está crescendo, ampliando, é uma profissão de futuro, é uma profissão de futuro, é uma profissão que vai trazer amplitude, né, e ela está crescendo, e ela ainda está no início, então as pessoas que começarem agora, né, elas, vão ter, às vezes, mais oportunidades, porque é uma profissão nova no mercado. Porque algum tempo atrás, né,
a gestão hospitalar era feita por profissionais de outras formações, mas atualmente verifica-se que é preciso um profissional que tenha um determinado conhecimento e determinadas competências da área, né, hospitalar para gerir tudo isso, né. Então, nós buscamos desenvolvimento. E aí é um ponto para vocês refletirem. Como é que eu estou? Né? O que eu posso desenvolver? Como eu posso desenvolver? E também na sua vida acadêmica, você vai ter oportunidade de desenvolver muito disso, né. Então, a vida acadêmica vai colocar você diante de várias situações, de várias questões, onde você vai se desenvolver, né, e isso vai dar amplitude, ok? Então, isso busca, né, é uma constante a busca. E não significa porque eu conquistei, eu desenvolvi, que eu tenho que parar. Não, eu tenho que continuar, né. Aquilo que eu tenho potencialidade, eu posso potencializar mais ainda. E naquilo que eu tenho fragilidade, eu posso desenvolver para que não seja mais frágil, seja um potencial, seja algo, né, amplo, né, seja algo competitivo. Então, procurem, né, refletir, né, sobre, né, suas competências atuais, a forma como elas estão. Todos nós temos todas, tá? As 5 competências todos nós temos, em menor ou maior grau. Então, tem algumas que sobressaem, tem umas que nós temos, né, temos mais facilidade, então ela sobressai. Ela tem uma amplitude maior. E já outras, às vezes nós temos mais dificuldade, então ela tem um nível, uma proporção um pouco menor. Então eu preciso ampliá-la, eu preciso desenvolvê-la, ok? E aí é um momento, né, de reflexão e buscar, né, realmente desenvolver essas competências, ok? Para a gente finalizar, eu trouxe uma frase do Albert Einstein, que eu acho muito interessante, e é um ponto para a gente refletir sobre, né, a nossa competência, e nossas competências, né. Então, essa frase diz o seguinte: "Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível se torna realidade." Então, pense nisso, né. Às vezes você fala: "Ah, um sonho", né, é um sonho, mas a partir do momento que você acredita que você pode realizar, que você pode fazer, então, quando você descobre esse poder em você, né, isso se torna realidade, é o que ele diz, né, algo que antes era considerado impossível se torna realidade, né. Então, você pode. Então, se você chegou até aqui, é porque você tem um sonho de ser um gestor, um sonho de fazer um curso de gestão hospitalar, e você está vendo um workshop, participando de um workshop sobre isso. Então, se é um sonho, acredite, ele pode, né, se concretizar. Descubra o poder dentro de você para realizar esse sonho, tá, ok? E encerramos aqui, né. Espero ter contribuído com vocês, né, para que identifique essas competências socioemocionais em vocês e comece a refletir sobre elas, e, né, somos do CEAF e esperamos, né, ter contribuído com vocês, tá? Agradeço, em nome da CEAF, a oportunidade, né, e sucesso para vocês.